Começando aí mais um videozinho de anatomia. Dessa vez a gente vai ver um pouquinho sobre o sistema digestório. A gente vai ver algumas características importantes do sistema digestório, beleza? Então, falando sobre o sistema digestório, a primeira coisa que a gente tem que saber é que o sistema digestório ele é responsável principalmente por três ações, tá? Então, o sistema digestório ele vai fazer três ações muito importantes, que são, né, como o próprio nome diz, digestório. Então, ele vai fazer a digestão, absorção e ele também é responsável pela secreção. Bom, ou seja, quando nós consumimos algum alimento, né, esses alimentos eles vão ser digeridos, os nutrientes, né, vão ser absorvidos e depois o resto ali vai ser secretado através do bolo fecal, beleza? Então, qual que é o objetivo, né, principal da digestão e da absorção, né? Então, através da digestão e da absorção, a gente vai conseguir obter substratos para manutenção do corpo. Então, o principal objetivo é o quê? Obter substratos para o corpo. O que são esses substratos? São nutrientes, né? Então a gente pode citar aqui, por exemplo, as proteínas, os carboidratos, os lipídios, as vitaminas e minerais. Então tudo isso vai ser o quê? Vai ser substrato, né? Então nosso corpo, através dos macronutrientes, né? Então a gente tem aqui macronutrientes, que são proteínas, carboidratos e lipídios, né? Fazem parte dos macronutrientes, que vão ser utilizados para obter energia, né? E a gente tem as vitaminas e minerais, que são os micronutrientes, que vão ser utilizados em diversas funções, né, ali no nosso corpo, principalmente os minerais, né? Vitaminas e minerais são muito importantes também. E aquilo, né, que não for absorvido, né, vai ser secretado, né, através aí do bolo fecal. Beleza? Então, basicamente, essas são as principais funções do nosso sistema digestório, tá? Então, vale lembrar, né, que para que aconteça essa digestão e absorção, a gente também tem a água presente. Então, para que a gente tenha a obtenção desses substratos, a gente vai ter também a água auxiliando nesse processo, né? Então, a gente vê que a água é muito importante para a digestão, tá? Se a gente for usar como exemplo, pessoas que tomam pouca água tendem a ter problemas relacionados à constipação, ou seja, elas têm mais dificuldade de ir no banheiro, tá? Não só a água, fibras também, mas a água é um dos fatores que influencia, beleza? Agora aqui embaixo a gente tem esse desenho aqui, né? Não tá assim lindo, maravilhoso, mas dá para entender. E o que é isso aqui? Isso aqui nada mais é do que o nosso sistema digestório, né? Os órgãos que compõem o nosso sistema digestório e as glândulas anexas, tá? Então, o sistema digestório ele é dividido, a gente pode dividir ele em dois grupos de órgãos, tá? Então, a gente tem os órgãos que fazem parte do tubo digestivo, né, ou do tubo digestório, que seria o quê? Boca, a cavidade oral, né? Faringe, o esôfago, o estômago, o intestino grosso, intestino delgado, né? Por quê? Porque são órgãos em que o alimento realmente vai passar, né, para que aconteça a digestão e absorção. E a gente tem esses dois aqui, né? Não parece muito, mas isso aqui em vermelho é o fígado, tá? Eu vou escrever só para não ter, né? Esse aqui é o fígado. E esse nessa cor meio caramelo aqui é o pâncreas, beleza? O fígado e o pâncreas, eles são órgãos anexos ao sistema digestório. Por quê? Porque eles vão liberar substâncias que vão auxiliar a digestão. Tá? Então, por mais que o alimento não passe diretamente por eles, eles enviam substâncias que auxiliam nessa digestão. Beleza? E aqui embaixo a gente tem o apêndice. Né? Então, esse negocinho verde aqui embaixo é o apêndice. Beleza? Então, vamos lá. Começando, né, pela porta de entrada do sistema digestório, né, que é aí o número 1, né, para onde os alimentos vão passar. Então a gente pode colocar aqui, ó, a gente vai começar falando sobre a boca, que é um tanto quanto importante.
tá? Então, a boca é a porta de entrada, né, ali para o sistema digestório. É por onde a gente vai consumir esses alimentos. Então, a gente tem que o início da digestão inicia na boca, tá? Então, na boca a gente tem o início do processo de digestão, o início da digestão, tá? Principalmente da digestão do amido, tá? Então, a gente tem que substâncias como, por exemplo, as proteínas e os lipídios, eles vão ser quebrados na boca, né? E a gente tem substâncias que vão conseguir digerir o amido. Então, a digestão do amido, ela vai iniciar na boca, beleza? Então, vamos lá. Quando a gente fala na boca, a gente tem que lembrar que a gente tem aqui dentro da boca um espaço que a gente chama de cavidade oral, tá? Então, o que seria a cavidade oral? É esse espaço aqui dentro da boca, onde a gente vai ter os dentes e a língua. Então, aqui a gente tem os dentes, né? Vou desenhar um dentinho aqui. Que são muito importantes porque, através dos dentes, a gente vai ter uma ação mecânica que vai fazer a quebra, né? Vai mudar a forma física dos alimentos. Então, os dentes, eles têm uma ação mecânica e eles mudam a forma dos alimentos. Então, na nossa boca, a gente tem diferentes tipos de dentes, né? Então, se a gente fosse classificar os dentes, a gente tem dentes que a gente chama de incisivos centrais, né? Que são esses dois do meio. A gente tem incisivos laterais, né? Por que são esses dentes incisivos? Né? Então, vou colocar aqui. A gente tem os dentes incisivos, centrais e laterais. São os dentes da frente, né? Que servem para quê? Eles são dentes mais finos, ou seja, eles vão cortar os alimentos, tá? Então, eles cortam os alimentos. A gente tem também os dentes que a gente chama de caninos, né? Que são esses dentes mais pontudos. Então, a gente tem os caninos. Por eles serem pontudos, eles fazem o que? Eles perfuram o alimento. Então, eles perfuram os alimentos. E a gente tem os pré-molares e molares. Então, a gente tem os pré-molares e os molares, que vão fazer o que? Eles vão amassar os alimentos, beleza? Então, os dentes, eles exercem um papel muito importante para mudar a forma dos alimentos, tá? Então, a mastigação, ela é um processo muito importante na digestão, beleza? Por quê? Porque a gente diminuindo os alimentos, né, diminuindo o tamanho dos alimentos, dividindo eles, a gente vai conseguir ter uma melhor digestão lá no estômago e depois, consequentemente, uma melhor absorção no intestino, tá? E a gente tem uma outra estrutura também muito importante aqui na boca, que é a língua. Então, a língua dentro do sistema digestório, ela vai ser de extrema importância. Por quê? Ela vai ter funções relacionadas, por exemplo, ao paladar, né? Então, a gente viu que a gente tem diferentes áreas na língua que são responsáveis pelos gostos, né? Então, a gente tem áreas na língua que sentem mais o gosto azedo, outras o gosto doce, enfim, né? A língua é muito importante no paladar, tá? Uma outra característica que a gente tem sobre a língua é que ela é formada por um músculo misto. Então, a língua ela é um tipo de músculo que a gente chama de músculo misto. Por que músculo misto? Porque o tecido muscular da língua, né, a gente tem que ele é dividido. A gente tem músculo liso e a gente tem músculo estriado esquelético também. E a gente tem músculo esquelético, que é um músculo voluntário. Então, característica de músculo liso. Músculo liso ele é involuntário, o esquelético é voluntário. Então você consegue, por isso você consegue, por exemplo, movimentar a língua, né? Quando você quer, por exemplo, eu quero colocar a língua para fora. Eu consigo fazer isso, né? E músculo liso por quê? Geralmente quando você está mastigando ou até mesmo falando, né? A sua língua ela se movimenta. Porém você não controla esse movimento da língua. Ela se movimenta de uma forma reflexa, através dessa musculatura lisa, tá? Então a língua, ela tem esses dois tipos de músculos, tá? E uma das funções que ela faz também, através disso, é justamente movimentar o alimento da boca, né? Então, dentro da boca, a língua, ela movimenta o alimento, tá? Para quê? Para que a gente consiga mastigar, né, utilizando os dentes, e assim digerir a maior parte desse alimento, tá? E uma outra coisa que a gente também tem na boca, né, que é um tanto quanto importante, são as glândulas salivares. Então, a gente tem
três grupos de glândulas, mais ou menos. A gente tem as glândulas parótidas, que ficam mais ou menos nessa região, as glândulas submandibulares e as sublinguais. Tá? Então, isso aqui de azul seria o quê? Isso aqui em azul são as glândulas salivares. Vou fazer uma seta aqui, acho que cabe. Glândulas salivares. Beleza? Qual que é a função das glândulas salivares? As glândulas salivares, elas vão produzir e secretar a saliva. E na saliva, a gente tem a amilase salivar, também chamada de petialina, né? Que é uma enzima que vai degradar os carboidratos. Então, na saliva, a gente tem a amilase salivar. Essa amilase salivar ela é importante, por quê? Porque ela é uma enzima que ela faz a degradação, né? Ela faz a quebra do amido, tá? Então, ela vai influenciar diretamente na digestão do amido na nossa boca, tá? Então, a gente tem as glândulas salivares, né? Elas vão liberar essa saliva através de ductos, tá? Então, a gente tem os ductos salivares, que são utilizados para liberar essa saliva, tá? Quando a gente fala em glândulas, a maioria das glândulas elas têm ductos por onde vai passar a secreção, tá? E a gente tem glândulas internas e externas, tá? Ou glândulas endócrinas e exócrinas. As glândulas exócrinas são essas que eu falei aqui, ó. A glândula parótida, tá? Essa aqui é a parótida. Vou escrever aqui. Essa aqui é a glândula submandibular. E a gente tem essa que está embaixo da língua, que é a sublingual. Beleza? Embaixo da língua, embaixo, lingual, de língua, né? Que são as glândulas exócrinas, tá? São glândulas maiores. E a gente tem também glândulas exócrinas. Onde é que vão estar essas glândulas exócrinas? Por exemplo, no interior da nossa bochecha, né, nos lábios, na própria língua, tá? Então, elas são glândulas que secretam substâncias, né, pela língua, pela boca e pelos lábios, né? Então, são glândulas muito pequenas. Elas estão dentro das células da língua, da boca, da bochecha e dos lábios, tá bom? Então, um pouquinho sobre as glândulas salivares. Então, tudo isso aqui faz parte da boca, né? E da cavidade oral. Então, tudo isso aqui está inserido dentro da cavidade oral. Deixa eu escrever aqui do ladinho. Então, a boca. E dentro da boca a gente tem a cavidade oral, beleza? Então, na cavidade oral a gente vai ter o quê? A gente vai ter os dentes e a língua, tá bom? Seguindo aqui com o nosso sistema digestório aqui, a gente vai para faringe, tá? Que é uma outra estrutura importante do sistema digestório. Então aqui a gente tem a faringe, né? Mais ou menos nessa região aqui, ó. Aqui a gente tem a faringe. E qual que é a importância da faringe? A faringe nada mais é do que um tubo por onde vai passar o alimento, né? Então a faringe ela é o quê? Ela é um tubo onde o alimento passa. Só que na faringe a gente vai ter aquela válvulazinha que é a epiglote, né? Então a epiglote, se vocês devem lembrar dela, do sistema respiratório, ela é uma válvula que fecha quando a gente respira e abre quando a gente tem o processo de deglutição. Então na faringe a gente tem a epiglote, né? Que é muito importante. Para quê? Para nossa deglutição. Então ela é como se fosse uma válvula, né? Ela abre e fecha. E ela é importante para quê? Para deglutição. Beleza? Então tá aí a importância da faringe. Seguindo, a gente tem esse tubão aqui no meio, ó, que é o esôfago, beleza? Também conhecido como esôfago. Vamos fazer o esôfago aqui desse lado mesmo. Então vamos lá. Aí a gente vai ter o esôfago. Então, o esôfago, né, ele também é um tubo por onde o alimento vai passar, né? Então, a principal função dele é promover a passagem
do alimento. Porém, o esôfago ele tem uma função muito importante, né? Por quê? Para que o alimento passe pelo esôfago, ele vai fazer uma coisa que a gente chama de movimentos peristálticos. Então, o esôfago ele faz movimentos peristálticos, que são importantes para quê? Justamente para a passagem do alimento, tá? Então, esses movimentos peristálticos são como se fossem contrações. Então, esse aqui é o esôfago, né? O esôfago, ele contrai e através dessas contrações ele vai empurrando o alimento para baixo, beleza? Então, esses movimentos peristálticos, eles são muito importantes para que os alimentos eles desçam. Por isso que, por exemplo, se você comer deitado, né? Geralmente a tendência é que você coma e é comida lá para o estômago, né? É difícil voltar. Em alguns casos acontece, é claro. Mas você consegue comer deitado, ou às vezes até de barriga para baixo, devido a essa questão do esôfago realizar esses movimentos peristálticos, beleza? Então, o esôfago, a gente tem que, em relação ao comprimento dele, né? Ele começa ali no pescoço e ele termina mais ou menos bem na região do tórax, ali no final, no meio do tórax, próximo ali ao processo chifoide do externo, beleza? Então ele vai da faringe até o estômago. Depois da faringe a gente tem o esôfago, depois a gente vai ter o estômago. E agora falando nele, né, a gente vem aqui para o outro lado, a gente vai falar do bichão aqui do estômago, que é muito importante também para esse sistema digestório. Então, no estômago, a gente vai ter dois tipos de digestão acontecendo, tá? Só lembrando que o estômago, ele funciona, o estômago ele é como se fosse uma bolsa, né? Se a gente for olhar para ele, e ele está localizado mais do lado esquerdo do corpo, tá? Então ele fica localizado do lado esquerdo, uma bolsa que fica do lado esquerdo. Para a gente se situar em relação aonde o estômago está, beleza? Então ele é uma bolsa que fica do lado esquerdo. E ele vai realizar a digestão. Ele é um dos principais órgãos para realizar a digestão. E ele vai realizar dois tipos de digestão, tá? Quando a gente fala processo de digestão no estômago, a gente tem dois tipos de digestão acontecendo. A digestão mecânica, que vai acontecer por conta da motilidade, né, aí do estômago, né, através dos movimentos que o estômago faz. Movimentos é motilidade. E também a digestão química, através da liberação do suco gástrico e também da bile, né, que é produzida ali pelo fígado, né, e a gente vai ver que também tem a liberação de suco pancreático pelo pâncreas, tá? Então, todas essas substâncias químicas, né, o suco gástrico, a bile e o suco pancreático, eles vão auxiliar esse processo de digestão. E aqui no estômago, né, a gente vai ter o amido que não foi absorvido, que não foi digerido pela boca, ele vai ser ele vai terminar de ser digerido aqui no estômago, tá? Então aqui a gente vai ter digestão do amido, também a digestão de medicamentos, principalmente, né? Então, quando a gente tem a utilização de medicamentos, esses medicamentos chegam no estômago, onde eles vão ser absorvidos, tá? Então aqui a gente tem a absorção, por exemplo, né, absorção do amido, absorção de medicamentos, e também a absorção do álcool. Então, o álcool que as pessoas consomem, ele é absorvido ali no esôfago, tá? Então, absorção. Além disso, ele também vai absorver em menor quantidade lipídios e proteínas, né? Porém, a grande parte desses lipídios e dessas proteínas vai ser absorvido no intestino, beleza? Então, aqui no estômago, a gente vai ter a digestão mecânica através do movimento e a digestão química através da liberação de substâncias químicas, tá bom? Aqui do estômago, esse alimento vai para onde? Ele vai lá para o intestino delgado, beleza? Então, do estômago, a gente tem que esse alimento ele vai para o intestino delgado, que é esse que está de rosinha aqui, vou escrever de vermelho. Então, do estômago, a gente tem que esse alimento vai para o intestino
delgado. O intestino delgado, ele tem um formato, né, que ele fica todo enrolado, a gente pode dizer. Se a gente tirasse o intestino delgado lá do nosso sistema digestório, né, do nosso corpo, e esticasse ele, o intestino delgado, ele tem mais ou menos de 4 a 6 metros de comprimento. Tá? Então ele tem de 4 a 6 metros de comprimento. Então imagina que ele fica ali, né, dentro da sua barriga, ele todo enrolado, né? E ele tem 3 partes, a gente pode dividir o intestino delgado em 3 partes ali principais. Então o intestino delgado a gente divide ele em duodeno, né, a parte que a gente chama de duodeno, o jejuno e o íleo, beleza? O duodeno, falando um pouquinho do duodeno ele é a primeira parte do intestino delgado, tá? Então, quando o alimento sai do estômago, ele vai chegar no intestino delgado, aqui no duodeno. E no duodeno vai acontecer a maior, assim como a gente pode dizer, vai acontecer a maior parte da absorção dos nutrientes. Então, a maior absorção de nutrientes vai acontecer no intestino delgado, nessa parte do duodeno. Tá? Então, o duodeno ele vai absorver a maior parte dos nutrientes. Então, ele é muito importante para a absorção de nutrientes. E que nutrientes a gente tem que vão ser absorvidos aqui? Agora sim, a gente vai ter absorção de proteínas e dos lipídios, beleza? Que já foram quebrados, já estão ali, já sofreram a digestão mecânica e química do estômago, né? Já estão ali quebrados em moléculas bem pequenininhas para serem absorvidos aqui no duodeno, no intestino delgado. Tá? O jejuno, ele é como se fosse ali o meio no intestino delgado, né? Então ele vai formar o que a gente chama de vísceras, tá? Então o jejuno ele é bem no meio ali do intestino delgado, fica tudo embolado ali. E o íleo é a parte final do intestino delgado, tá? O íleo é a parte final. E ele se conecta ao intestino grosso. Então ele se conecta ao intestino grosso. Beleza? E aqui embaixo a gente vai falar do intestino grosso. Então aqui, ó, a gente tem o final do intestino delgado e o início do intestino grosso. Beleza? Então vamos lá. Tudo isso aqui é o intestino grosso. Vou escrever aqui embaixo. Isso aqui é o que a gente chama de intestino grosso. Então, depois que esses nutrientes eles foram absorvidos lá no intestino delgado, né, os restos eles vão formar, vão ser mandados para o intestino grosso, onde a gente vai ter a formação, aí, por exemplo, do bolo fecal. Né? Só que, além, né, da formação desse bolo fecal e da excreção dos restos, né, a gente vai ter que o intestino grosso ele vai ser muito importante porque ele faz a absorção da água. Absorção de água. Então lembra que a gente viu, né, lá no comecinho, que para que aconteça a digestão, a gente precisa ter a água junto. Né? Então a água, ela vai fazer o quê? Ela vai auxiliar nesse transporte, nessa passagem dos alimentos. Né? E quando chega esses alimentos, esses restos chegam lá no intestino grosso, eles vão ser condensados, né, vão formar um bolo fecal, e a gente vai ter que a água, né, ela vai ser absorvida pelo intestino grosso, beleza? Então, ele é muito importante, né? Uma função muito importante que ele tem é justamente essa de absorver a água. Tá? Aqui em verde a gente tem o apêndice. Opa. A gente não vai falar muito sobre ele porque, digamos que ele não é tão importante assim. Né? Ele tem algumas funçõezinhas aí, mas ele não é tão importante. Né? Ele é como se fosse uma película, né? Ele tem uma camada bem fininha. Né? Então, por exemplo, quando a gente tem restos de alimentos aqui se acumulando nesse apêndice, em alguns casos ele inflama. Né? E aí a gente tem aquele caso de apendicite. Né? E por ele ser uma estrutura bem pequenininha, bem fininha, né? Ele é como se fosse uma membrana, né? Bem fininha. Em alguns casos acontece de ele estourar, né? Então algum alimento vai passar por aqui e ele acaba estourando. Né? Então a gente tem esses casos de apendicite. E falando sobre os anexos, né? A gente acabou pulando aqui os dois anexos, porém eles são muito importantes, então vamos voltar neles. Tá? Então,
falar aqui primeiro sobre o fígado, né? Então aqui a gente tem o fígado, que é um órgão anexo ao sistema digestório, né? Então, as principais funções do fígado, né? O fígado em si, a gente tem que lembrar que ele tem diversas ações, né? Então, ele processa e armazena diversas substâncias, tá? Então, o fígado, a gente tem que lembrar que ele produz, armazena e libera várias substâncias, beleza? E qual que é o principal... e o fígado, ele também, dentre essas substâncias que ele armazena, a gente pode citar aqui o glicogênio, beleza? Só que a principal função do fígado no sistema digestório é a liberação da bile, né? Então, o fígado, ele funciona como uma glândula exócrina que faz a secreção da bile. Então, ele secreta a bile, que é utilizada, né, lá junto com o suco gástrico, né? A bile fica armazenada, a gente tem que ela ficar armazenada na vesícula biliar. Então, a principal função da vesícula biliar é armazenar a bile, né? E ela é utilizada lá pelo estômago, junto com o suco gástrico, para o processo digestório, né, para a digestão química. E aqui em amarelinho, né? Vamos colocar na mesma cor, acho que foi essa cor aqui. E a gente tem de amarelinho aqui, vou dar uma arrastada nele. Opa, não é isso não. O que eu fiz aqui ficou maiorzão, pera aí, diminuir. E a gente tem aqui amarelinho, né? Por último, porém não menos importante, o pâncreas. O pâncreas, ele é considerado, né, uma glândula mista, né? Por quê? O pâncreas, ele secreta tanto substâncias endócrinas quanto substâncias exócrinas, né? Então, o pâncreas, ele é considerado uma glândula mista. Então, a gente tem uma parte do pâncreas que vai secretar, por exemplo, hormônios como a insulina e glucagon, né? E a gente tem a parte endócrina do pâncreas. Então, a gente tem a parte endócrina, que vai secretar os hormônios, né? A insulina lá pelas células beta-pancreáticas e o glucagon pelas células alfa-pancreáticas. E a gente tem a parte exócrina. Opa, peraí. E a gente tem a parte exócrina do pâncreas, que faz a liberação, faz a excreção justamente do suco pancreático, beleza? Que vai secretar o suco pancreático, que também é aí importante para o processo de digestão, beleza? Então é isso, basicamente, né? Então a gente tem que os alimentos, né? Outra estrutura que a gente tem aqui, a gente tem umas válvulazinhas muito importantes aqui no nosso esôfago, né? Que são chamadas de esfíncteres, tá? Então aqui no esôfago a gente tem duas estruturas, né? Duas como se fossem válvulazinhas, que são os esfíncteres, tá? Então aqui a gente tem o esfíncter inferior e lá em cima a gente tem o esfíncter superior. Para que serve o esfíncter, né? Quando o alimento passa, o esfíncter ele fecha, justamente para impedir que esse alimento ele volte, né? Porque a gente tem um refluxo desses alimentos, tá? Então, os esfíncteres eles são estruturas do esôfago, também são bem importantes aí. Então, de modo geral, é isso, né? Um resumão aí sobre sistema digestório, né? A gente viu a importância da boca, né? Então, os alimentos eles entram pela boca. Vamos fazer aqui a passagem do alimento, aqui um caminho. Então, o alimento entra pela boca, passa pela faringe, passa pelo esôfago, chega no estômago, sofre digestão química e mecânica, vai para o intestino delgado, passa aqui por todo o intestino delgado, onde a gente tem a absorção no duodeno, passa pelo jejuno, chega no ilho, do ilho vai para o intestino grosso, passa por todo o intestino grosso, onde a gente tem a absorção de água, e ele sai aqui pelo canal anal. Aqui a gente tem o reto e o canal anal, acabei esquecendo de colocar. Mas aqui embaixo a gente vai ter daí o reto e o canal anal, beleza?
Então, vou escrever aqui para vocês. Aqui embaixo, ó, esse finalzinho, ó, aqui a gente tem o que a gente chama de reto, né? E aqui o canal anal. A gente também tem algumas divisões do intestino grosso, né? Não vou entrar nelas aqui agora, mas só para citar, né, essa partezinha aqui do intestino grosso, que se junta aqui ao ilho, é chamada de seco, né? E a gente tem os colos do intestino grosso. Então a gente tem aqui o colo ascendente, que é essa linha subindo, né? Colo ascendente, colo transverso, colo sigmoide, que é essa curvinha aqui, tá? Colo descendente, aqui a gente tem colo sigmoide, que é outra curvinha, e aqui a gente tem o reto e o canal anal, beleza? Então, basicamente é isso sobre sistema digestório. Valeu!